Quando nós abrimos a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18, nós lemos a palavra de Deus da seguinte forma: E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Um homem chamado Dudley Marvin Cartwright foi um famoso pastor adventista, um grande pregador e profundo conhecedor da doutrina. Ele fez uma declaração muito interessante dizendo que a nave adventista, o barco adventista, não iria chegar no porto e ele iria se quebrar completamente. Ellen White escreveu para Cartwright dizendo as seguintes palavras: tive um sonho impressionante na noite passada. Pensei que o irmão estivesse num navio solidamente construído, navegando em águas muito agitadas. Por vezes as ondas passavam por cima e o irmão ficava completamente molhado e dizia: vou descer deste navio, ele vai afundar. Não, dizia alguém que parecia ser o comandante, este navio vai entrar no porto, nunca há de afundar. Mas o irmão respondia: eu serei arrebatado pelas ondas. Como não sou comandante nem piloto, quem se importará? Vou tentar aquele navio que o Senhor vê lá adiante. Vou ver o comandante. Não o deixarei ir para lá, pois sei que aquele navio vai dar contra os rochedos antes de chegar ao porto. O irmão se ergueu, ereto, e disse com toda positividade: este navio vai tornar-se um destroço. Veja isso com toda clareza, ou melhor, vejo isso com toda clareza. O comandante fitou com o olhar penetrante e disse firmemente: não permitirei que o Senhor perca a vida tomando aquele navio. O madeiramento de sua estrutura está ruído de bichos e é um navio enganoso. Se o Senhor tivesse mais conhecimento, discerniria entre o espúrio e o genuíno, o santo e aquilo que se destina à ruína completa. Testemunhos Seletos, volume 2, página 216. Quando Ellen White escreveu essas palavras para Cartwright, ele estava prestes a apostatar, o que ele fez posteriormente, e saiu da igreja para nunca mais voltar e se tornou um dos piores críticos de Ellen White e um dos piores acusadores dessa igreja. O que eu quero dizer através dessas primeiras palavras é que a igreja de Deus aqui na terra, ela está firmada sobre a rocha. Mas o fato de estar firmada sobre a rocha não impede que vários vendavais venham contra ela, como tem acontecido ao longo da história, e eu quero mostrar para vocês alguns pontos, algumas dissidências, alguns vendavais que essa embarcação chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia tem enfrentado ao longo da história. Antes, porém, deixa-me dizer uma coisa para vocês. Deus tem uma igreja na terra, como eu já falei em mensagens anteriores. E por ser a igreja de Deus, não é estranho para nós que essa igreja seja costumeiramente ou continuamente atacada pelas ondas procelosas do satanismo. A primeira dissidência que aconteceu na história da nossa igreja foi em 1853. A igreja nem estava organizada direito quando H.S. Case e C.P. Russell começaram a criticar o casal White. Começaram a acusá-los de se apropriar indevidamente de bíblias, de lucros e de outras coisas. As colocações deles acabaram dando em nada, porque o dom de profecia por si mesmo se defende, se autodefende, e a história está aí para comprovar a veracidade do dom de profecia. Acabou que um dos dirigentes desse grupo virou espírita e o outro virou mórmon, e essa acusação não foi para lugar nenhum, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. O segundo vendaval vem de um grupo chamado Grupo Marion. Os idealizadores desse grupo foram B.F. Snook e W.H. Brinkerhoff. O nome é meio complicado porque é um nome meio alemão. Eles eram presidente e secretário da Associação de Iowa. O que eles fizeram? Esses homens começaram a questionar a organização da igreja, como muitos questionam até hoje. E eles começaram também a questionar a pregação de Apocalipse 14, de 6 e 7, quanto à pregação do Evangelho, as 3 mensagens angélicas como missão da Igreja Adventista. E eles começaram então a pregar o universalismo. O que é o universalismo? É uma tendência teológica que diz que todas as pessoas serão salvas, independentemente da sua situação. Eles chamaram o movimento de Marion e defenderam um sistema congregacionalista. O que aconteceu é que acabou havendo uma dissidência tão forte que rachou de certa forma a igreja e muitas pessoas saíram com eles e eles fundaram um novo adventismo, uma nova igreja. Acontece que
não faz muito tempo que um dos nossos líderes, chamado Francis Nichols, teve um encontro muito amistoso com um dos dirigentes desse movimento que acabou ganhando o nome de Igreja Adventista de Deus aqui na Terra. Se eu não estou enganado, é esse o nome. Movimento Adventista, mas com um nome um pouquinho diferente. E ele começou a dizer para Francis Nichols o seguinte: os vossos homens, os vossos líderes tiveram mais visão. Os vossos líderes olharam mais adiante. E ele falava isso se referindo às casas publicadoras, aos internatos, ao sistema de educação, aos hospitais. E ele disse isso consciente de que o movimento deles era completamente acanhado e não teve desenvolvimento nenhum. Mas a grande questão é, por que a Igreja Adventista tem toda essa estrutura? Porque ela é a Igreja de Deus e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O terceiro vendaval que a igreja enfrentou foi um vendaval onde alguns líderes começaram a dizer que a Igreja Adventista era Babilônia. Isso começou com um homem chamado A.W. Stanton. Ele era membro leigo da igreja no estado de Montana. E ele publicou um folheto intitulado The Loud Cry, ou Alto Clamor, e ele estava desiludido com a liderança da igreja. E ele disse que a igreja se afastou tanto da verdade que virou Babilônia. E ele dogmatizou fortemente dizendo o seguinte: chegou o tempo para os fiéis e sinceros adventistas descontinuarem seu apoio financeiro à igreja e aceitarem um solene convite apocalíptico: sai dela, povo meu. E ele enviou pessoas para a Austrália para obter apoio de Ellen White em relação às suas colocações. E a resposta de Ellen White foi muito séria e é uma resposta que serve ainda hoje para todos aqueles que continuam criticando a igreja, dizendo que a igreja está em apostasia e alguns que se arriscam chamando-a de Babilônia. Ouçam as palavras de Ellen White: meu irmão, soube que estás assumindo a posição de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é Babilônia e de que todos os que se querem salvar devem sair dela. Não sois o único homem que o diabo tem enganado nessa questão. Durante os últimos 40 anos, um homem após outro tem se levantado, alegando que o Senhor o enviou com a mesma mensagem. Mas permiti-me dizer-vos, como a eles tenho dito, que essa mensagem que proclamais é um dos enganos satânicos destinados a criar confusão entre as igrejas. Isso está citado no livro Igreja Remanescente, na página 54. Qual foi o fim desse movimento? A publicação de 4 artigos de Ellen White com esse tema, e que a igreja não é Babilônia, debelaram esse movimento. E a igreja continua avançando, e esse vendaval passou, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. O quarto vendaval é um movimento chamado de Movimento da Carne Santa. Em 1899, no estado de Indiana, bem pertinho da sede da Conferência Geral, onde a população adventista era maior, se levantou um indivíduo chamado Albion F. Belanger e o outro era S.S. Davis. Eles eram conhecidos. E o que aconteceu? Começaram a ter contatos com os pentecostais. E S.S. Davis começou a admirar os pentecostais a ponto de dizer o seguinte: nós temos a verdade, eles têm o Espírito. Por conta disso, ele começou a fazer reuniões evangelísticas com o apoio da associação, só que essas reuniões começaram a ser diferentes da nossa liturgia normal. Essas reuniões eram histéricas. E ele começou a propagar e falar sobre o que ele chamava de a experiência do Getsemane, onde os irmãos entravam no êxtase e depois disso eles diziam o seguinte, que após ter passado por essa experiência do Getsemane, semelhante à experiência que Jesus passou, então ele começou a dizer assim: agora vocês não poderão mais pecar, pois não possuem mais inclinações carnais e etc. Esse é um tremendo engano, um tremendo erro. O fim desse movimento é que os administradores que se envolveram foram afastados das suas funções e S.S. Davis depois foi desligado da igreja, ele mudou de estado. Posteriormente, ele acabou aceitando a ordenação ao ministério na Igreja Batista, mas ele não permaneceu nas nossas fileiras e ele acabou saindo da igreja e esse movimento também não deu em nada. Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. O próximo vendaval aconteceu já pertinho do final do século XIX, e é a crise panteísta. John Harvey Kellogg era um famoso médico, o diretor do nosso sanatório em Battle Creek,
um homem muito famoso e muito inteligente. A sua família é conhecida até hoje por conta dos alimentos, especialmente dos sucrilhos Kellogg's. Ele tinha planos faraônicos, era um homem que tinha ideias extraordinárias e, por ser muito bem articulado, às vezes ele queria manipular até as decisões da Conferência Geral. Acontece que ele então, na sua ambição de ampliar o sanatório, ele escreveu um livro intitulado The Living Temple, ou Templo Vivo. E esse livro, ele traz muitas facetas de uma heresia chamada panteísmo, que prega que Deus está em todos os lugares. Deus está nas folhas, Deus está no vento, Deus está nas pedras, Deus está nas árvores, e ele está associado às obras da criação. Em outras palavras, tudo que nós olhamos na natureza é como se fosse uma extensão de Deus. E isso não é bíblico. E isso trouxe grandes dificuldades. Acontece que esse livro foi mandado para a nossa editora chamada Review and Herald. E eles aceitaram o manuscrito. Mas isso não era plano de Deus. Acontece então que antes do livro ser editado pela Review, aconteceu um incêndio imenso, a ponto dos bombeiros dizerem que quando eles jogavam água no incêndio é como se estivessem jogando gasolina. Ellen White, posteriormente, teve uma visão onde ela disse que ela viu o anjo com a espada desembainhada sobre Battle Creek. E foi o anjo que tocou fogo naquela editora para que não publicasse esse livro que seria tão nocivo. Nesse ínterim, chega o momento da Assembleia da Conferência Geral de 1903. A situação era complicada. O presidente naquela ocasião era o pastor Arthur G. Daniels. E ele estava tão abatido que ele saiu para casa depois daquele dia de trabalhos e ele foi desafiado por algumas pessoas, e quando ele chegou no hotel, estava ali no quarto dele uma carta que Ellen White tinha enviado da Austrália ou da Califórnia para ele. E nessa carta havia um conteúdo tremendo, um conteúdo extraordinário. E Ellen White escreveu para ele dizendo que ela viu numa visão um navio e alguém gritou: iceberg à frente, iceberg à frente. Mas ela ouviu também, nessa visão, o comandante do navio dizendo: enfrente o gigante, enfrente o gigante. Arthur Daniels tomou coragem. E ele entendeu que o gigante era aquele desafio do panteísmo. E ele leu essa carta diante da Assembleia da Conferência Geral e eles romperam completamente com as ideias que estavam assediando a igreja naquele momento, as ideias panteístas. Houve avaria? Sim. Houve perda? Sim. Perdemos algumas coisas nessa crise, mas a igreja continuou avançando. O que a igreja conquistou depois não se compara àquilo que perdeu. E por que a igreja continua avançando? Porque no barco que se chama Igreja Adventista, o piloto comandante é o Senhor Jesus Cristo e as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Uma outra dissidência que aconteceu é a chamada de movimento Hohenita. Em 1916, Ellen White estava morta. Ela morreu em 1915. E aí surgiu uma jovem chamada Margarita W. Hohen. E essa jovem pretendia ser a continuidade do dom profético. E ela convenceu um homem influente da igreja chamado Dr. B. E. Fulmer de que ela tinha um documento escrito por Ellen White recomendando-a como sua substituta. Mas era um documento falsificado. E ela então conseguiu convencer um indivíduo que teve acesso aos escritos de Ellen White e numa visita, no momento quando faltou luz, quando a luz se apagou, aquele homem colocou aquele papel entre os manuscritos de Ellen White. E um dia, numa visita, ela falou que queria ver aqueles materiais, falando desse manuscrito. E quando William Clarence White verificou de fato ali nos materiais que datavam do ano de 1911, ele percebeu o papel e viu que não era um papel que se encaixava no padrão dos outros. A tinta da datilografia era diferente. Era uma grotesca falsificação. Uma grotesca falsificação de uma mulher querendo pretender ser a substituta de Ellen White com um dom profético. E ela acabou vaticinando que Cristo viria no ano de 1925. E Cristo não veio. Acabou, por fim, que essa mulher tentou assassinar o Dr. Fulmer. E ela foi presa por causa disso. Cumpriu pena em San Quentin. E a partir daí, nunca mais restabeleceu o seu movimento. Foi um negócio vergonhoso, e o que me preocupa é, você pode perceber como a dissidência e essas heresias levam a pessoa para extremos perigosos?
vencemos mais essa crise em 1916, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas a sétima dissidência, o sétimo vendaval, foi o movimento reformista. Em 1915, um jovem chamado Johann Wick recusou-se vacinar, era o tempo da guerra, e ele estava lá na Alemanha, e ele se recusou a se vacinar para participar do combate armado. Nesse ínterim, ele disse que teve uma visão, e que nessa visão ele disse que quando as árvores de frutos de caroço começassem a florescer, começassem a frutificar, o tempo da graça acabaria. E o que ele fez? Escreveu tudo isso no artigo e ele queria que fosse publicado, mas a nossa casa editora na Europa não aceitou e não publicou o seu material. Ele acabou conseguindo dinheiro de alguma forma e publicou por conta própria o seu material e começou a propalar. E o que aconteceu? Chegou a primavera e as pessoas ficaram ali naquele frenesi para saber o que iria acontecer. Na verdade, não aconteceu nada. Mas como esse homem estava envolvido por um certo fanatismo, ele continuou agora atacando a igreja, criticando a igreja, e ele, de certa forma, teve combustível para continuar sendo crítico através das atitudes de um homem chamado Louis Conrad, H.F. Schubert e P. Dringhans. Esses eram os líderes da igreja na Alemanha. O que esses homens fizeram? Agindo por conta própria, à revelia da administração e da liderança da igreja na América, eles enviaram para o governo um documento falando que os adventistas do sétimo dia estavam disponíveis para participar da guerra no conflito armado, portando armas na frente da batalha. Isso deu combustível suficiente para que aquele jovem que eu falei, Johann Wick, continuasse criticando a igreja, falando que a igreja apostatou, e a partir daí foi criado o que é conhecido ainda hoje como movimento de reforma. Mas amigos, olhem para o movimento de reforma e olhem para a igreja adventista do sétimo dia. A tremenda diferença que existe nas estruturas, na missão, no foco e no compromisso com a palavra de Deus. E a igreja venceu, apesar das avarias, mas a grande verdade é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O oitavo vendaval vem de um jovem chamado Robert Brinsmead. Esse jovem provém de um lar de reformistas. E ali ele estava acostumado na sua casa a ouvir críticas contra a igreja, todo dia ouvindo críticas e mais críticas contra a igreja adventista do sétimo dia. Mas ainda assim eles vieram para a igreja adventista e ele então começou a estudar teologia na nossa escola lá em Avondale, na Austrália. E esse jovem, no seu primeiro ano de ministério, ele escreveu uma monografia onde ele já se coloca contra a posição dos adventistas em relação ao santuário e ele assevera com toda a sua força que o Espírito Santo só seria derramado depois da erradicação dos pecados lá no santuário celestial. Agora, queridos, no terceiro ano, ele escreveu uma outra monografia de 131 páginas, chamada A Visão junto ao Hiddekel, onde ele fala ali sobre o rei do norte e o rei do sul, e ele diz então que o rei do norte, que ele caracteriza como papado, estava invadindo o Monte Santo, que ele caracteriza como a igreja adventista, e estava poluindo a igreja, trazendo heresias para dentro da igreja, e ele então começa a dizer que a igreja apostatou também. Mas ele cometeu um outro erro, o erro de fazer uma analogia entre o templo da alma e o santuário celestial. E esse homem, por conta disso, ele acabou indo para o perfeccionismo. Robert Brinsmead causou muitas dificuldades na igreja, mas o subproduto final da sua teologia é a teologia do perfeccionismo. Qual foi o fim de Robert Brinsmead e seu movimento? Ele saiu da Austrália para os Estados Unidos, ele foi convidado pela administração a não continuar seus estudos, e ele veio para os Estados Unidos, ele conseguiu dinheiro, ele começou a publicar materiais, mas ele tinha um problema. Ele adulterava os escritos de Ellen White para dizer o que ele queria que fosse dito e não aquilo que ela estava dizendo. Em 1971, ele abandonou a teologia do perfeccionismo, renunciou à crença no dom profético de Ellen White e transformou a guarda do sábado em algo apenas do culto judaico. Por isso, Robert Brinsmead pode ter aplicadas para ele as palavras de Moisés acerca de Rúben, filho mais velho de Jacó. Era inconstante como as águas. Hoje nós quase não ouvimos falar de Robert Brinsmead, mas a igreja adventista continua indo na direção do porto seguro, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
O nono vendaval, que para mim foi um dos piores, vem de um homem chamado Desmond Ford, ou o movimento de Desmond Ford. Desmond Ford era australiano, um teólogo brilhante, um homem com profundo conhecimento bíblico e que deu uma grande contribuição na formação de muitos pastores. Ele foi convidado como professor para o Pacific Union College, lá nos Estados Unidos. Mas no dia 27 de outubro de 1979, ele fez uma declaração bombástica enquanto falava para os alunos e para os administradores ali naquela escola. E ele declarou que desde que ele entrou na igreja, há 35 anos no passado, antes daquela declaração, ele tinha dificuldades para entender Hebreus 9:10, relacionado à entrada de Cristo no santuário celestial. Na concepção dele, Cristo entrou no lugar santíssimo, portanto, o juízo investigativo, ou melhor, o ministério de Cristo no lugar santíssimo começava em 31 e não em 1844, como nós declaramos à luz de Daniel 8:14. E foi uma declaração bombástica. Mas a igreja naquele momento deu tempo para ele rever seus apontamentos, rever suas ideias, o mandaram para Washington, onde ele teve todo o apoio da igreja, deram uma secretária e ele teve tempo de 6 meses para escrever suas ideias. E ele teve muitos desafios. E ele escreveu. E nós podemos sintetizar os problemas de Desmond Ford da seguinte forma. Primeiro problema. Ele não cria mais no princípio de ano de interpretação profético. Segundo, Daniel 8,14, ele diz que não são os pecados dos santos que contaminam o santuário celestial. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: se não há pecado dos santos no céu, qual é a necessidade de um juiz investigativo? Na verdade, eu estou sintetizando uma gama de erros que vem com essa declaração, porque na concepção dele, quem está salvo não precisa passar por juízo. E ele ataca frontalmente um dos pontos que é central na nossa teologia, que é o juízo investigativo. Em Daniel 8,14, ele diz que o termo que aparece ali não é a palavra purificar. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Ele diz, não é purificar, é vindicar. Ou seja, para que purificar um santuário que não está purificado? Em outras palavras, 1844 não tem significado nenhum na concepção de Desmond Ford como data de início para um juízo investigativo. Porque o próprio juiz investigativo ele nega, porque aquele que está salvo em Jesus, ele diz não precisa entrar em juízo porque passou da morte para a vida. É claro que isso não ficou dessa forma. Houve um encontro num lugar chamado Glacierville, num rancho naquele lugar no Colorado, com 114 teólogos, administradores e líderes da nossa igreja. Ele foi muito bem tratado, houve um clima assim de muita cortesia, mas ele não voltou atrás. Ele rejeitou a fé adventista e ele acabou tendo a sua credencial suspensa e abandonou de certa forma a igreja. Desmond Ford abalou muito a doutrina do santuário, mas a pergunta é, isso nos fez mudar a fé? Pelo contrário. A partir dessa dissidência, a igreja estudou mais ainda a doutrina do santuário e nós temos hoje uma fundamentação muito mais forte, com respostas bem fortes para todos os críticos a respeito disso. Mas uma coisa que nos preocupa é o que Ellen White diz, que nos últimos dias surgiriam pessoas que negariam a existência de um santuário celestial. O último vendaval vem através de um homem chamado Walter Rea. Ele era pastor da cidade de Long Beach, na Califórnia, e ele tinha 36 anos de ministério. Ele então começou a acusar Ellen White de plágio, ou seja, do uso indevido de outras fontes sem lhes conceder o crédito autoral. Mas esse homem não estava inventando nada novo, ele estava trilhando pelo caminho de Cartwright, que em 1887 já disse que Ellen White plagiava escritos de outros e não lhes dava o crédito. Kellogg fez a mesma abordagem em 1907 e Bellenger nos anos 30. E a acusação de Walter Rea provém exatamente do fato dele não ter uma compreensão correta do que é revelação e inspiração. Porque quando nós estudamos na Bíblia sobre revelação e inspiração, nós entendemos duas coisas. Há revelações e visões diretas, como é o caso do livro de Apocalipse. Mas nós temos pesquisas e escritos tirados de outras fontes, como é o caso do livro de Lucas. E a inspiração não está no ditado verbal. Os profetas, eles não são pessoas que funcionam como se fossem taquígrafos. Deus inspira o pensamento, Deus inspira a pessoa e não as palavras. Ele escreveu um livro então intitulado The White Lie, ou A Mentira White ou A Mentira Branca. Qual foi o resultado da vida de Walter Rea? A igreja contratou um advogado para defendê-la nessas acusações.
E uma coisa muito curiosa, esse advogado leu os materiais de Ellen White, acabou se tornando adventista porque ele percebeu pelos escritos que aquilo não era coisa de uma pessoa comum, só poderia ter sido dada por inspiração divina. Walter Rea ficou no esquecimento. As suas alegações não tiveram repercussões e não causaram nenhum prejuízo para a igreja, a não ser um pouco de barulho. Por quê? Porque a igreja de Deus está dirigida por Deus e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amigos, as crises hoje são simultâneas em função da internet. Então as crises acontecem ao mesmo tempo em todos os lugares do mundo e elas chegam rápido até nós. E a onda do momento aqui no nosso território, em outros lugares do mundo, são as pessoas estarem frenéticas pelo sensacionalismo escatológico. Em torno da teoria dos 7 reis. Há muitas pessoas que se levantam dizendo assim, o Espírito Santo não existe. Há outros que se levantam e dizem assim, não devemos mais devolver dízimos, não confiamos na igreja, nem na administração, a igreja apostatou. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existe apostasia na igreja? Sim, existe. Então eu quero que vocês memorizem uma coisa importante. A igreja tem apostasia. A igreja não está em apostasia. Você não pode impedir que eu apostate, eu não posso impedir que você apostate. Mas o fato de eu apostatar, de você apostatar, não significa que a igreja está em apostasia. Queridos, eu quero concluir relembrando as sábias palavras de Salomão. E essas palavras devem ser levadas em conta. E elas dizem o seguinte, o que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há pois novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9. Você percebe? Tem muita gente que se levanta hoje falando absurdos contra a igreja e trazendo assuntos como se ele tivesse recebido uma luz especial. Não. A igreja tem singrado por águas turbulentas desde o seu início. E eu tenho certeza que vai ser assim até o final. Mas nós precisamos ter convicção de uma coisa. E essa coisa está em Mateus 7, 24 e 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Queridos, essa é a igreja de Deus. E permitam-me contar uma experiência para concluir. Uma criança estava no navio brincando. O vendaval lá fora era enorme, muitas ondas procelosas, muito barulho. A chuva, de certa forma, caiu, os ventos eram fortes. E os passageiros então olhavam que uma criança brincava tranquila, como se nada estivesse acontecendo lá fora. E alguém chegou e perguntou para ela, você não tem medo do que está acontecendo? Você não tem medo do navio afundar? E ela disse, não. Meu pai está ao leme. Meu pai está ao leme. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que